Olá, meus amados, a graça e a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou a Tia Kelly e estou aqui para compartilhar com você algumas ideias para a nossa pré-aula dessa semana. A nossa turma é a de juniores, a turminha que vai de 9 a 10 anos e nós estamos aqui com a lição de número 5. Nós estamos trabalhando essa revista da CPAD, que na lição número 5 vai trabalhar com o título Felizes os Humildes de Coração. Muito bom esse tema, não é? Precisamos aprender tudo sobre a humildade e não só aprender, mas colocar em prática. A nossa lição de hoje encontra no livro de Mateus, capítulo 5, verso 5 e também João, capítulo 6, do verso 1 ao verso 13. Professor, nessa lição nós vamos estar trabalhando esse ponto muito importante que vai falar sobre a humildade, né? E vocês já repararam como é gratificante quando você vê um aluno colocar em prática aquilo que você ensinou? É maravilhoso, não é? Eu sou professora, mas eu também ensino recursos, eu dou cursos ensinando professores a se capacitarem fazendo recursos para trabalhar com as crianças. E eu fico com meu coração grato a Deus, eu fico com o coração assim alegre quando eu vejo aquelas pessoas que me seguem, que me acompanham nos grupos do WhatsApp, Telegram, publicando foto daqueles materiais que eles fizeram e que eu ensinei. É uma alegria muito grande. Então, a alegria nossa, né, quando nós vemos alguém que você ensinou algo, colocando em prática, é muito grande. Imagina Deus quando Ele nos vê colocando em prática os ensinamentos, as lições que o próprio Jesus nos ensinou. Imagina como fica o coração de Deus. É sobre isso que nós vamos estar falando, sobre colocar em prática uma lição que Jesus nos ensinou. E o que a história de hoje vai contar também é justamente sobre isso. Vai falar de um menino que colocou em prática aquilo que ele aprendeu com o próprio Jesus. Nós sabemos que Jesus foi o maior de todos os professores, né? Ele, como líder que ele era, como ele sempre foi, ele deixou grandes ensinamentos. E não tem nenhum professor tão bom quanto ele. Então nós precisamos colocar em prática os ensinos que ele nos deixou. Na lição de hoje nós vamos aprender que Jesus ele é um referencial, né? Que ele é o maior de todos os mestres. E ele é manso e humilde, né? Isso ele mesmo disse. Ele disse assim, ó, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E é sobre isso que a lição vai falar, sobre felizes aqueles que são humildes de coração. A humildade, né, de coração é muito mais do que alguém dizer assim, eu sou humilde, eu sou humilde. Não, ser humilde é você colocar em prática, é você demonstrar com virtudes, com ações essa humildade. Não é você falar, mas é você agir com humildade. Nós conseguirmos ser humildes como Jesus nos ensinou, é necessário algumas coisas importantes, tais como, né, conhecermos, né, e dedicar a conhecer a palavra de Deus cada dia mais, conhecer, né, colocar em prática um relacionamento pessoal com o Senhor. E essa virtude só é alcançada quando nós nos aproximamos do Senhor, né? Então, para mim ser uma pessoa humilde, eu preciso me achegar a Deus, ok? Professor, o nosso memorizando de hoje, né, o nosso versículo está lá no Salmos 37, o verso 11, que diz assim, ó, mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Amém? Então aqui está falando sobre os humildes. O nosso objetivo é ensinar a respeito da humildade como um valor essencial ao caráter cristão. Então, o nosso objetivo na aula de hoje é mostrar para os nossos alunos que nós, como cristão, como verdadeiro cristão, nós devemos ter um caráter humilde. Não tem como eu dizer que sou cristão e ser uma pessoa arrogante, uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensa nos meus próprios interesses. Se eu for assim, eu não estou sendo humilde e eu não estarei sendo um verdadeiro cristão. Então, aqui para o memorizando, né, você vai fazer uma dinâmica com os seus alunos para memorizarem. Aqui você pode fazer, né, diversos itens para memorizar. Você pode colocar cartas com tarefas para eles fazerem, por exemplo,
repetir o versículo pulando, dançando, tocando um instrumento. Você pode colocar o versículo em várias partes cortado e colocar eles para fazer como se fosse um quebra-cabeça, ajuntando esses versículos, e assim eles vão estar memorizando. Você pode repetir só os meninos, depois repita só as meninas, depois repita a classe todas. Enfim, quanto mais você repetir, mais fácil será a memorização. Lembre, memorização é repetição, tá bom? Então repita aí mais de uma vez para eles aprenderem e memorizarem. Depois que eles memorizarem o versículo, o que o versículo está falando, é hora de você explicar o significado. Não adianta você fazer com que eles memorizem, mas sem entender o que esse versículo quer dizer. Então é importante você ensinar para eles o significado. E aqui você vai ensinar para os seus alunos que aqueles que são humildes, né, as pessoas que são humildes, elas serão muito mais abençoadas por Deus, né? E a Bíblia diz o quê? Que esses, além de serem abençoados aqui nessa terra, eles ainda receberão, né, a vida eterna no céu, ao lado do próprio Deus. Olha que magnífico, olha que grandioso essa promessa do Senhor. Seremos abençoados e felizes aqui na terra e ainda no porvir a gente ainda vai alcançar a vida eterna no céu ao lado do Senhor. Então vale a pena buscarmos esta humildade diante do Senhor, amém? Meus amados, vamos aqui então para o Explorando as Escrituras. Lembrando que aqui não vou falar da rotina que você tem, né? De fazer uma oração, de colher a oferta, de saudar com bem-vindo seus alunos, porque vocês já sabem que é necessário fazer aí essa saudação, esse princípio, tá bom? Então, para o nosso vídeo não ficar muito extenso a nossa aula, vamos então para a parte do Explorando as Escrituras. A parte dos Explorando as Escrituras vai nos contar a história do menino dos 5 pães e 2 peixes. Vai estar nos contando a história, né, de Jesus e a multiplicação dos pães e peixes. É uma história muito conhecida, muito gostosa de ensinar e traz para a gente vários ensinamentos. Na lição de hoje, vamos tirar o ensinamento sobre o compartilhar, sobre ser humilde a ponto de repartir aquilo que você tem. Para esta história, né, para momento do Explorando a Escritura, você pode começar então esta aula com um bate-papo descontraído. Você pode começar ali falando com seus alunos sobre a matemática. Você já ouviu falar da matemática de Deus? Acredito que você, como professor, já deve ter ouvido, né? Mas será que seus alunos já conhecem? Talvez quando você falar sobre matemática, eles já vão pensar assim, ai, matemática aqui nessa igreja também, ai, eu odeio matemática. Mas você pode fazer aí um momento gostoso com eles, falando para eles assim, quem aqui é bom de matemática? Vamos descobrir qual é o aluno mais top na matemática aqui da nossa igreja, aqui da nossa salinha? Eu vou perguntar e vocês me falam, quais sinais são esses? Eu quero ver se vocês sabem. Eu sei que aqui tem muita gente inteligente, né? Vamos lá. Qual é esse sinal? Tia Kelly, que sinal é esse? Vamos ver, vamos ver, vamos ver? Quem acertou? Muito bem, Juninho. É a adição, é o sinal de mais. Isso mesmo, vamos ver, vamos ver. Tem o outro aqui. E agora, que sinal é esse? Quem sabe, quem sabe? Parabéns, Laura, isso mesmo. Esse aí é a divisão. Muito bem. Tô gostando de ver, vocês são muito inteligentes. E agora? Ah, esse é difícil. Quem sabe que sinalzinho é esse? Multiplicação, muito bem. É o sinal da multiplicação. Quem que gosta de ter as suas brincadeiras multiplicadas? Eu. Quem que gosta de ter o tempo de ficar no videogame multiplicado? Eu. Quem que gostaria de ter multiplicado o tempo de ficar no celular? Com certeza todo mundo quer. Mas quem gostaria de ter o tempo de estudo multiplicado? Quem gostaria de ter o tempo de estudo da palavra de Deus multiplicado? Nós precisamos querer também, né? Então a multiplicação é o quê? É o dobro, né? É multiplicar aquilo que você tem. E esse sinalzinho triste aqui? Quem será que sabe? Subtração, é o sinal de menos, é isso mesmo. Quando a gente usa esse sinal, quer dizer que vai diminuir, né? Muito bem, como vocês são inteligentes. Vamos fazer algumas continhas, vamos ver aqui quem é que sabe? Vamos supor que eu tenho 3 lápis e eu tiro 1. Quanto fica? 2. Muito bem. Mas agora, vamos supor
que eu tenho 5 chocolates e eu vou multiplicar por 2. Quantos chocolates eu vou ter? 10. Muito bem. Agora eu quero dividir com vocês um negócio muito especial. Eu tenho aqui 5 pirulitos. 5 pirulitos. E vocês são 5 crianças. Se eu for dividir com vocês, quantos vai dar para cada um? Um pirulito. Muito bem. Eu tenho aqui agora, eu tenho 5 biscoitos. E eu ganhei mais 3 biscoitos. Quantos biscoitos eu tenho? 8. Viu que legal a tabuada de matemática? Como que é legal a matemática? Mas será que a matemática de Deus é do mesmo jeito? O que vocês acham? Será que com Deus é diferente? Ou será que com Deus também é igual? Vamos ver, vamos ver? Olha, a matemática de Deus às vezes é diferente. Vocês viram aí, né? Na matemática, né? Quando você divide algo, na verdade, ele diminui. Não é assim que funciona? Né? Tudo que você divide, ele não diminui. Mas será que com Deus também é assim? Será que se eu dividir alguma coisa, ele vai diminuir? O que vocês acham? Olha, a Bíblia nos fala que não é assim, que com Deus é diferente, que quando nós dividimos algo, ele multiplica, ele se torna mais. Tia Kelly, que conta maluca é essa? Eu não estou entendendo nada. Eu vou explicar para você. Deus, quando você divide alguma coisa com alguém, ele vai multiplicar, ele vai aumentar. Olha, por exemplo, se você divide alegria com o seu colega, sabe o que vai acontecer? Vocês vão ter alegria em dobro, vai ser você e ele feliz. Ou seja, em vez de uma alegria, foram 2 alegrias. Se você multiplica, tia Kelly, mas tem isso na Bíblia? Na Bíblia fala sobre isso? Que com Deus essa multiplicação, essa divisão é diferente? Vamos lá, a história de hoje vai nos falar de algo que aconteceu, sobre alguém que dividiu o que tinha e de repente ele ficou com muito mais. Você sabe do que eu estou falando? Olha, a Bíblia nos conta que quando nós compartilhamos o que temos, né, com alguém, nós estamos praticando o amor. É o primeiro ponto importante. Dividir algo é compartilhar amor, é demonstrar amor ao próximo. Lembra que nós falamos lá no início lá que a humildade, ela não pode ser só falada, ela tem que ser praticada? Então, quando nós dividimos, compartilhamos algo com alguém, nós estamos colocando em prática um dos ensinamentos, que é o de ser humilde. E quando nós praticamos a humildade, né, de coração, nós acabamos abençoando outras pessoas. Sabe, Jesus certa vez, ele estava ensinando os seus discípulos sobre a importância de serem humildes, sobre a importância deles serem bons, pessoas boas de coração, sabe? E Jesus então deixou uma grande lição quando ele estava ali dando esse ensinamento para os seus discípulos. A Bíblia vai contar que Jesus, depois de atravessar o mar da Galileia, ele então desembarcou juntamente com seus discípulos a um lugar e ele foi em direção a um monte, né? A um morro, um monte para ele descansar. Só que onde Jesus estava sempre tinha muita gente. Então se Jesus ia para um lado, todos iam atrás. Se Jesus ia para o outro, todos iam atrás. Será por quê? Porque onde Jesus estava, milagres aconteciam. As pessoas gostavam de ouvir Jesus. Jesus tinha uma voz doce, suave, e Jesus ensinava as coisas e as pessoas ficavam maravilhadas. Jesus fez muitos milagres. Jesus fez coxo andar, Jesus fez pessoas que eram cegas enxergar, Jesus fez pessoas que estavam quase morrendo receber a cura. Jesus fez muitas coisas, mas além de tudo isso, Jesus levou um ensino de um amor verdadeiro. Jesus ensinou as pessoas, né, que elas precisavam amar os outros, precisavam ser bondosas. Jesus ensinou que elas poderiam receber perdão dos seus pecados. Então, todos amavam ouvir Jesus. E nesse dia não foi diferente. Jesus foi para o monte e todas aquelas pessoas foram para ouvir Jesus falar, pois eles sabiam que Jesus teria alguma coisa para ensinar para elas. E a Bíblia diz que Jesus então sentou, mandou que aquelas pessoas todas assentassem ali naquela grama, naquele lugar onde eles estavam. Imagino eu que era um lugar bem fresco, né? E a Bíblia diz que as pessoas foram chegando, assentando e ouvindo Jesus falar. Naquele dia, Jesus então foi falando e ensinando.
E a Bíblia diz que ali tinha muita gente. Eram uns 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Ou seja, tinha uma grande multidão assentada ali para ouvir Jesus falar. E eu creio que Jesus estava ensinando que eles deveriam compartilhar aquilo que tinham. Eu creio que Jesus estava ensinando para eles que eles precisavam colocar em prática o verdadeiro amor, que eles precisavam amar o próximo, porque Deus nos ensinou a amar o nosso próximo. Esse aí é um segundo mandamento, um mandamento mais importante. Além desse, o primeiro mais importante era amar a Deus sobre todas as coisas. E eu creio que Jesus estava ensinando justamente isso, falando para eles, olha, o meu Pai, né, ele nos ensina, nós precisamos amar a Ele, mas para amar a Deus, nós precisamos amar o nosso próximo, amar o nosso irmão. E nós só demonstramos amor pelos outros quando nós somos bondosos para com os outros. Então eu imagino que Jesus estava ensinando ali. E a Bíblia vai nos contar que, como o tempo foi passando, as pessoas estavam maravilhadas e ninguém queria ir embora. Era tão gostoso ouvir Jesus que eles não queriam sair dali. E então passou-se o dia, já estava chegando a tarde, e a Bíblia diz que os discípulos ficaram preocupados, falaram assim, mestre, manda esse povo embora, para eles irem para a casa deles, comerem alguma coisa, está ficando de noite. Mas Jesus então, né, Jesus sendo tão sábio, sabe o que Jesus fez? Jesus então, eu imagino que Jesus olhou para aquela tanto de gente ali e falou assim, estou ensinando vocês, né, discípulos, a serem humildes, a serem bondosos. Vamos lá, vamos ver se vocês aprenderam, e se vocês não aprenderam, vamos ver se agora vocês aprendem, ou vamos ver se alguém no nosso meio aqui aprendeu a lição. Talvez Jesus pensou assim, né? E a Bíblia diz que Jesus mandou que os discípulos saíssem por ali e falou assim, Filipe, alimente esse pessoal, né? Dá-lhes de comer. E a Bíblia diz então que Filipe, né, um dos discípulos de Jesus, falou assim, mestre, como nós vamos alimentar essa multidão? Olha quantas pessoas tem aqui, tem muita gente. Precisaríamos mais de 200 pratas, né, moedas de pratas, para comprar pão para todo mundo. E não seria suficiente. Nós não temos esse dinheiro, não tem uma padaria aqui com tantos pães. Como nós vamos multiplicar, como nós vamos abençoar aqui e alimentar essa multidão? E Jesus então falou assim, olha, Filipe, anda por aí, vê se você encontra alguém que tem algum alimento, alguma comida. E então a Bíblia diz que Filipe saiu, né, juntamente com os seus discípulos, acredito eu, procurando alguém que tivesse alguma coisa de comer, procurando alguém que tivesse algum alimento por aí. E a Bíblia diz então que eles encontraram um garotinho, um menino que estava ali ouvindo Jesus falar, um menino que estava feliz porque estava aprendendo com Jesus que ele deveria ser humilde, que ele deveria amar o próximo, que ele deveria ser generoso, aprendendo com Jesus que ele deveria compartilhar o que ele tinha. E sabe, a Bíblia diz que esse menino, a Bíblia não fala quantos anos ele tinha, fala apenas que era um menino, que ele tinha trazido da sua casa um lanchinho. Talvez ele pensou, eu vou levar um lanchinho, né? Porque quando Jesus começa a falar, a gente gosta tanto, eu não vou querer ir embora. E a Bíblia diz que esse menino, então, tinha o quê? Tinha um cestinho, né? Ou tivesse ali uma capanga, né? Com alguns alimentos para ele se alimentar. E a Bíblia diz então que esse menino falou assim, olha, o que eu tenho é isso aqui. Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Quantos? 5 pães e 2 peixes. Era o que aquele menino tinha. E ele diz, pai, pode entregar para Jesus. Eu quero compartilhar o que eu tenho. Eu não quero comer sozinho. Será que você iria fazer isso? Poderia pensar assim, o que é 5 pães e 2 peixes? E outro, 5 pães e 2 peixes é tão pouco. O que eu vou fazer? Se eu pegar esses 5 pães e 2 peixes e dividir com toda essa gente, não vai dar para ninguém. Ninguém vai comer nada. É melhor eu comer sozinho, né? Ele poderia pensar isso? Poderia. Mas ele não pensou. Ele disse, aqui está o que eu tenho. Eu tenho o quê? 5 pães e 2 peixes. E eu quero entregar ele para Jesus. Vamos ver quantos pães? Repete comigo. 2 pães? 3 pães? 4 pães? Não, tia Kelly, ele tinha 5 pães. Fala comigo. 5 pães. E quantos peixes? 1 peixe? 2 peixes. Esse menino tinha 5 pães e 2 peixes. Era tudo que ele tinha. Mas naquele dia, ele tinha mais. Ele tinha um grande ensinamento.
ele tinha um grande aprendizado e ele queria colocar em prática o que ele aprendeu, porque não adianta nós aprendermos algo e nós não fazermos. A Bíblia diz que nós crescemos, né, com o Senhor quando nós aprendemos alguma coisa e colocamos em prática. Então ele havia aprendido que ele precisava compartilhar, amar o próximo. Ele pegou então os 5 pães, os 2 peixes, entregou na mão de Filipe e falou: vai, pode entregar para Jesus. Eu quero compartilhar o que ele tem. E a Bíblia então diz que eles levaram para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus então tomou os 5 pães e os 2 peixes. Ele ergueu para cima. A Bíblia diz que Jesus ergueu para o alto, deu graças a Deus. E ele então mandou com que os discípulos fossem e alimentassem a multidão. Sabe o que aconteceu? Jesus estava mostrando ali que ele estava sendo grato a Deus pelo alimento, pelaquela criança que tinha compartilhado o que tinha. E a Bíblia diz então que os discípulos saíram o quê? Saíram alimentando a multidão. E a Bíblia diz que quanto mais eles davam, mais os pães apareciam. Houve-se ali então uma grande multiplicação. Mas não era só 5, tia Kelly? Sim, era só 5, mas a tabuada de Deus é diferente. Com Jesus as coisas multiplicam. E a Bíblia diz então que eles saíram e foram repartindo. E aquele pão ia multiplicando. Eu creio que quanto mais as pessoas pegavam, mais pães aparecia. Quanto mais as pessoas pegavam, mais peixes aparecia. Eu não sei como isso acontecia. É milagre. Milagre não explica. Milagre a gente acredita. É isso que diz a palavra. E então aquele menino, né, pôde ver o que aconteceu, o quê? A multiplicação, né? Houve a multiplicação dos pães e peixes. E isso é tão interessante porque a Bíblia diz que depois que todos comeram, e era muita gente, você lembra quantos que eram? Mais de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Acreditamos, né? As pessoas acreditam que tinha mais de 10.000 pessoas e foram alimentadas com aqueles 5 pães e 10 peixes que foram parar na mão de Jesus, para nos ensinar que a tabuada de Deus é diferente. Com Jesus, há a multiplicação. O que você precisa nesse dia? O que você precisa que seja multiplicado na sua vida? É alegria? Então compartilhe sua alegria com outros. Você precisa de alimento? Compartilhe o que você tem com outros. E Jesus vai multiplicar na sua vida. A Bíblia diz que todos comeram e se fartaram. O que isso significa? Significa que todos comeram até saciar a sua fome. E será que acabou o alimento? Não. A Bíblia diz que depois que todos comeram, eles ainda sobraram 12 cestos cheios de pão. 12 cestos foi o que sobrou, mas ele só tinha 5 pães. Agora tinha 12 cestos depois de todos comeram. Olha que bênção! Então, essa é a tabuada de Deus. É a multiplicação do que Deus faz. Então, que nós possamos ser humildes a ponto de compartilhar o que nós temos, colocar em prática o amor que o próprio Mestre nos ensinou. Não há nada mais gostoso do que colocar em prática aquilo que aprendemos. Amém? Então, professor, você viu aí, né, um jeito simples de você ensinar essa lição. Os visuais aqui eu trouxe essas cestinhas, tá? Da multiplicação de pães e peixes. Olha que legal que ficou. Gente, e eu ensinei no canal para vocês como fazer, deixei os arquivos no vídeo de como fazer esse recurso visual. Tem no canal também o vídeo ensinando vocês a fazer a tabuada de Deus, tá? Ensinando de forma rápida e fácil. Assiste o vídeo para vocês pegarem o material. Vou deixar os arquivos para vocês no grupo do Telegram. Quem me acompanha, vai lá para o grupo do Telegram, que eu vou deixar lá no grupo todos os arquivos para vocês, todos os vídeos passo a passo. É só você pegar e fazer o recurso de vocês. Se você gostou dessa aula, deixa aqui nos comentários o que você achou, tá bom? E aí, para você encerrar a aula, eu trago para você também uma brincadeira para você fazer com os juniores, que é um tabuleiro, tá? Ó, um tabuleiro, olha que legal, de pães e peixes. Gente, vai ser muito bom, eles vão gostar, a criança gosta muito de brincar. E aqui você vai levar esse tabuleiro. Se você tiver muitos alunos, faça mais de um, para brincar tipo 3 pessoas por cada tabuleiro, para não ficar muito cheio. Coloca 3 pessoas brincando, você vai fazer um pino. Para fazer esse pino, você pode usar tampinha de garrafa, esmalte, qualquer coisinha que você pode colocar em pé aqui em cima, um para cada criança. Pega um de cada cor, ou coloca o nome da criança. Você pegar a tampinha de garrafa, pega uma tampinha de cada cor para cada criança. E vocês vão jogar um dado, tá? Eu tenho esse dado aqui, ó, que é feito de papel, uma caixinha quadradinha, que eu mesmo fiz.
você pode comprar um dadinho de verdade e você vai jogar. Cada vez que você jogar, a criança vai ver o número e vai passar para frente, tá? Vai caminhando. Só que aqui é interessante porque assim, ó, o caminho é pão e peixe. E em cada um desses lugares tem algo para eles fazerem. Por exemplo, se ele cair aqui, né, tá escrito assim, ó, avance uma casa. Se ele cair aqui, responda uma pergunta. Você vai preparar perguntas relacionado à lição, relacionado à sua aula e deixar reservado. Se cair na casinha da pergunta, a criança tem que responder a pergunta. Vai pegar uma pergunta e vai responder. Se ela responder certa, ela então vai ganhar aqui o pão e o peixe. Porque cada vez que eles caírem num quadradinho desse, eles vão ganhar um peixinho ou um pãozinho, tá? Tem no arquivo um pão e o peixe pequenininho que é para esse jogo. Então aqui, se a criança pulou uma casa, caiu aqui é um pão, você vai dar um pãozinho para a criança. Se caiu aqui, tem um peixinho, ele vai ganhar um peixinho, tá? E ele vai ganhar toda vez que cair numa casinha dessa, de acordo com o que está escrito. Aqui tem lugar escrito assim, ó, volte 3 casas, então ele parou aqui, né? Ele vai voltar 3, 1, 2, 3, aqui. Então ele vai ganhar o quê? Um peixinho, tá? Aqui tá escrito, responda uma pergunta. Se ele responder certo, ele vai ganhar um pãozinho. Aqui tem assim, ó, perdeu todos os peixes. Então se cair aqui, todos os peixinhos que ele tinha, ele vai perder. Você vai pegar de volta os peixinhos. Aqui, ó, perdeu todos os pães. Então todos os pãezinhos, ele devolve todos os pãezinhos. E assim você vai fazer com todas as crianças. No final, o primeiro que chegar aqui na cestinha de pão, chegou no final, encerra o jogo. Aí você vai contar quantos pães tem e quantos peixes. Vai ganhar, na verdade, não é quem chegar aqui. Quem chegar aqui, encerra o jogo, tá? Parou o jogo. Se ele chegar aqui, eles vão contar. A criança que tiver mais pães e mais peixes é a ganhadora. Olha que legal, eu tenho certeza que vai ser muito divertido, porque aqui tem muitas coisas legais. Aqui fala para eles voltar uma casa, fala que eles perderam tudo, fala que eles ganharam, né, 5 peixinhos, eles ganharam mais 2 pães e ganharam mais 5 pães e 2 peixes, então tem tudo isso aqui. Esse arquivo tá no material que eu vou mandar lá no grupo do Telegram. Se você não está no Telegram, eu vou deixar aqui na descrição e também nos comentários o link do grupo do Telegram. Entre e participe conosco, tá bom? Espero muito que você tenha gostado e que auxilie você. E nós nos vemos na próxima lição. Um beijo da Tia Kelly. Fui. Tchau, tchau.